Bom, nós estamos aqui no CAPS, aqui de São Benedito. Na oportunidade, vamos conversar aqui com a psicóloga, que é a doutora Ludmila Silva. Como é que está se dando, né, a realização da campanha Janeiro Branco aqui em São Benedito através do CAPS? A gente sabe que não só no mês de janeiro, mas durante todo o ano, as pessoas que têm necessidade de passar por uma avaliação psiquiatra ou então psicóloga, né, através de uma psicóloga, com certeza pode procurar o CAPS, que com certeza será bem atendido. Bom, o ano não para, né? Sempre a gente está realizando campanha, né? Acaba tendo mais ênfases conforme vão passando os meses. E aqui no caso do Janeiro Branco, a gente está dando uma ênfase um pouco mais interna, tanto nos novos pacientes e familiares que vão chegando, para a gente estar trabalhando, inclusive, prevenção da saúde mental, quanto nos pacientes que já participam de projetos, inclusive nas publicações da nossa rede social, que nós temos o Instagram, justamente para ampliar a questão de informativos, ampliar a questão de campanha, também nesse sentido. Ludmila, como é que tem sido essa procura por parte da população, né? Até mesmo para uma questão até de ver como é que está o seu comportamento em si, se está tendo alguma alteração no seu psíquico? A procura, eu digo felizmente, assim, não pelo lado de adoecimento, mas sim pelo lado de conhecimento. As pessoas estão se preocupando mais com relação à saúde mental. Então, as campanhas, todo o trabalho, não só referente ao CAPS, mas referente ao Ministério da Saúde, está surtindo efeito, que o pessoal está se preocupando mais não só com a saúde física, mas a mental também, e já procurando, não esperando ficar pior, já está procurando no início, quando suspeitam de alguma coisa. Poderíamos dizer que as pessoas estão perdendo o medo, o preconceito de procurar, digamos assim, esses profissionais que tratam, né, da saúde mental? Sim, hoje em dia, os veículos de comunicação, acesso fácil, né, à internet, ou facilitado, perdão, auxilia muito isso na quebra desse paradigma, desse preconceito com relação à saúde mental, com relação ao CAPS, certo? Era bem comum a gente ouvir. Aqui e acolá a gente ouve, mas assim, com menos incidência, mas assim, CAPS é lugar de doido, a CAPS é porque a pessoa perdeu o juiz, está rasgando dinheiro, e não é. Doutora Ludmila, dessas causas que as pessoas chegam até aqui, quais as mais frequentes, as mais comuns? Estão buscando muito com relação à ansiedade, certo? Aqui no CAPS. Tem muitos com relação à depressão também. E, assim, esses dois transtornos aumentou muito depois da pandemia. Triplicou a questão da busca por atendimento, né? A pandemia acabou favorecendo negativamente, não só na parte do perigo, né, do adoecimento com relação a vírus, mas também do adoecimento mental nesse sentido. Tem transtornos orgânicos, né? Esquizofrenia, bipolaridade, uso abusivo de álcool e drogas, bem comum, transtornos neurológicos, por exemplo, síndrome de Down, autismo. A busca é constante, certo? Com relação a essa questão dessas alterações, tem causas que a gente poderia, digamos assim, elencar? Alterações orgânicas, então, se a pessoa ela já tem uma predisposição, já tem um adoecimento que mexe com os hormônios, por exemplo, problemas de tireoide, problema hormonal, já acaba favorecendo que ela possa ter uma oscilação de humor e possa desenvolver um transtorno mental, se não for cuidado nessa causa orgânica, não só a questão hormonal, mas também outros tipos de adoecimento neurológico, questão ambiental, se não vive num ambiente que favoreça a saúde mental, que não favoreça o crescimento das potencialidades, questão de diversão, de segurança, um ambiente que não tenha tranquilidade, que não tenha estabilidade, pode acabar favorecendo negativamente para o aparecimento no transtorno mental. Doutora Ludmila, tem algum sinal de alerta para que uma pessoa saiba, precisa de ir ao CAPS, precisa de procurar um psicólogo, uma psicóloga ou então um psiquiatra? Tem algum sinal que o corpo emite à pessoa? Tanto para aqueles que já fazem acompanhamento, quanto para os que nunca necessitaram até o momento, o primeiro sinal é a questão de mudança brusca de comportamento e de humor. E não é de uma forma que a pessoa ela não consegue controlar. Por exemplo, uma pessoa tranquila começou a passar vários dias muito agitada, muito falante, ou o contrário, era uma pessoa muito agitada, começou a ficar mais reservada. Aí, verificando o contexto, se não tem um gatilho específico, ou se mesmo a pessoa está num ambiente tranquilo, mas continua essa mudança de comportamento brusca, já é um sinal de alerta para estar procurando uma avaliação de algum profissional.
Doutora Ludmila, esse tratamento que é feito, né, para essas pessoas que buscam esse apoio, esse suporte aqui do CAPS, é feito de que forma? A gente realiza o acolhimento, que é o atendimento inicial com algum profissional de nível superior, para avaliar a situação do caso e a necessidade de prioridade, certo? Aqui todos são prioritários, mas tem prioridade, da emergência. E por qual profissional passar primeiro? Se é primeiro para o terapeuta ocupacional, ou para o psicólogo, ou é um caso de passar logo com o psiquiatra. Enfim, no acolhimento inicial é feita essa avaliação e encaminhado para o profissional aqui do CAPS necessário na intervenção naquele momento. Doutora, tem situação, tem caso que a pessoa já tentou até tirar a própria vida, porque às vezes acontece, né? A questão da depressão, ela chega a um certo momento que a pessoa quer achar que o melhor meio para resolver o problema é tirar a própria vida. Sim, chega, todos os meses chegam, tanto pessoas com pensamento, quanto pessoas que já tiveram tentativas ou teve a tentativa naquele dia, a UPA encaminhou diretamente para cá. Então, a gente tem até vagas reservadas para esse público que necessita de atendimento imediato, certo? Então, é muito preocupante, claro, mas a gente entende também que não é por conta do desejo da pessoa. Ela está no processo de adoecimento e, como você falou, está tão intenso que passa pela cabeça da pessoa e vem até a tentativa, certo? De tirar a própria vida. Doutora Ludmila, digamos que a pessoa já percebe que nada, que algo está errado, né? Que alguma coisa está não normal nele, principalmente na cabeça dele. E aí, muitas vezes, a pessoa, por uma questão de preconceito, por uma questão, às vezes, de dizer, deixa para lá, ele vai retardando. Quanto mais retardar, o quadro poderá se agravar? Com certeza, porque é aquilo, a gente vai, é o copo enchendo, é como semelhante ao copo de água que vai se enchendo, no momento ele transborda. E é muito comum as pessoas, quando chegam assim no extremo, ou que o transtorno é bem grave, geralmente são os transtornos orgânicos, ou é a pessoa que tem uma rotina de vida muito corrida, principalmente trabalhador, aí, não posso me ausentar do trabalho no momento, tem muita coisa para resolver, muita coisa para resolver em casa, aí vai empurrando. Enquanto está conseguindo se segurar com alguma coisa, uma conversinha aqui e ali, ou uma medicação paliativa no momento, ele vai segurando, mas chega um ponto que os sintomas ficam incontroláveis, né? Não tem como controlar o sintoma, acaba atrapalhando demais a rotina, a saúde da pessoa, então ela acaba buscando aqui o CAPS, e a gente sempre orienta. No menor desconforto, não é questão de sempre esperar o pior, não, mas quanto mais cedo a gente trabalhar, principalmente essa parte emocional, mais a gente evita que isso se estenda, o sofrimento se estenda, que as preocupações se estendam, que os problemas de saúde se estendam. A questão do tratamento, tem um período fixo, um tempo fixo, ou isso depende de cada situação, de cada paciente? Depende de cada paciente, porque tanto pelas particularidades orgânicas, né, quanto particularidade ambiental, social, financeira, inclusive, né, porque quando envolve medicação, tem medicações que são fornecidas pelo município, que são fornecidas pelo Estado, mas tem medicações que somente comprado, então acaba interferindo no tempo de tratamento também, o engajamento da pessoa, do paciente, o apoio da família ou das pessoas próximas para incentivar, para ajudar nos cuidados do paciente, acaba interferindo na melhora mais rápida ou na melhora mais gradual. A questão da terapia ocupacional, até que ponto ela está realmente assim sendo avaliada, principalmente na recuperação do paciente? Até que ponto ela interfere na recuperação do paciente para que o paciente possa ter uma vida normal novamente? A terapia ocupacional ajuda principalmente no resgate de mobilidade, né, no caso que é com a terapeuta ocupacional, e conforme o paciente ele vai vendo que está recuperando aquilo que ele já tinha perdido ou que está conseguindo se adaptar, retornar à rotina dele, embora fazendo adaptações, ele vai ganhando confiança, ganhando segurança nas próprias capacidades e, consequentemente, ele vai melhorando a questão do emocional e vai dando continuidade aos objetivos, metas de vida dele. Muito bem. Obrigado à psicóloga, a doutora Ludmila Silva, do CAPS, né, por essas informações. Bom, agora vamos conversar aqui com a coordenadora do CAPS aqui de São Benedito, a enfermeira Isnara de Azevedo. Vai falar um pouco como é que está
né, o trabalho que é desenvolvido, que é oferecido aqui à população através do CAPS? Então, ultimamente, né, a gente vem agendando consultas, né, nesse começo de ano, tanto para psicólogo quanto para psiquiatra, para terapeuta ocupacional, pedagoga, assistente social, são feitos esses tipos de atendimento aqui no CAPS. Como é que se dá esses atendimentos, Isnara, durante o mês ou durante a semana? Pronto, a gente tem 3 médicos, né? Uma das médicas é a doutora Arisleda, ela atende na segunda, na terça e na sexta-feira pela manhã. O outro médico é o doutor César, que atende na quinta-feira pela manhã, e a doutora Geórgia, que atende na sexta-feira à tarde. Temos 2 psicólogas, que atendem todos os dias, né, de manhã e na parte da tarde. Temos a assistente social, que temos a demanda livre, né, faz o agendamento, mas caso o paciente precise, né, tirar alguma dúvida, pode estar vindo aqui que a gente faz esse tipo de atendimento também, como também terapia ocupacional, enfermagem, né? Pacientes vêm tomar algum tipo de medicação, alguma dúvida, eles vêm também, né? E tem um atendimento. Tá certo. Como é que tem se dado essa procura? Tem aumentado o número de pessoas buscando esse trabalho, esse serviço que vocês oferecem aqui na área da saúde mental? Sim, com certeza. Hoje em dia, né, aqui no CAPS existem mais de 3.000 prontuários. Não estão todos ativos, mas já é um alerta, né, muito grande para a gente ver como a população, né, tem adoecido mentalmente e procurado ajuda, né? Isso é importante salientar que é importante buscar ajuda, né? Porque existem vários tipos de sofrimentos mentais, mas que muitas vezes são negados, né? Pela família, pela sociedade, por conta do preconceito, né? Bom, eu queria saber também de você, porque existem 2 tipos, né, de atendimento. Às vezes, né, as exceções com a psicóloga ou psicólogo, às vezes é o suficiente, mas às vezes tem aqueles atendimentos que necessitam passar por um psiquiatra e geralmente tem também a necessidade da pessoa não só passar por um acompanhamento, né, com um psicólogo ou psicóloga, mas também tomar algum tipo de medicamento. Como é que tem sido isso? Pronto. Primeiramente, quando o paciente chega aqui, né? Se ele não tem o prontuário aqui, ele passa por uma triagem, que a gente chama de acolhimento, que é o primeiro atendimento do paciente, que a gente acolhe o paciente, acolhe os familiares e vê como podemos ajudá-lo. A partir daí, é encaminhado para a consulta que realmente necessita. Se tem sintomas que são medicamentosos, a gente encaminha para a psiquiatra. Se são sintomas emocionais, para psicologia. Se envolve também o contexto social, assistência social. Se envolve também a questão da mobilidade, da terapia ocupacional, é encaminhado. Se envolve escola, pedagogia. Então, é um trabalho multidisciplinar, por isso que a nossa equipe é psicossocial, envolve tanto o psicológico quanto o social. Tá certo. Com relação àquele público, porque tem um público que não precisa, mas tem aquele outro público que vocês atendem que também tem aquela questão da terapia ocupacional. Como é que está hoje esse atendimento, esse acompanhamento? Pronto. É um serviço que é bem procurado, né? Principalmente pelo público infantil, que necessita, né, nessa questão de reabilitação, e a gente oferece. E assim, é bastante comovente, né? Quando a gente vê essas crianças que realmente precisam e elas têm uma melhora quando fazem esse tipo de atendimento, né? Em relação a essa questão das pessoas que apresentam algum tipo de comportamento alterado na sua saúde mental, como é que está essa questão da idade? Hoje, as pessoas mais jovens também estão desencadeando algum tipo de anormalidade mental? Sim, com certeza. A gente tem um público muito jovem e que é um pouco assustador, né? Quando a gente percebe que esse tipo de público está adoecendo tanto, principalmente a estudantes, né? Que ficam mais aflitos com algumas questões, tanto pessoais quanto escolares, e acabam, né, adoecendo mentalmente. Mas como eu falei no começo, o importante é realmente procurar ajuda, né? Não esconder, não se envergonhar. Procurar ajuda é muito importante.
Essa questão dos vícios, até que ponto eles têm contribuído para aumentar essa estatística de pessoas que têm problema mental? É uma questão uma problemática muito grande, porque a pessoa com problemas mentais e ainda fazer o uso abusivo de alguma substância complica ainda mais o caso, né? E hoje em dia, apesar de algumas substâncias serem proibidas, muita gente consegue muito fácil, né? Então, assim, é muito complicado. É uma questão que envolve muita educação, né? Essa questão de informação é muito importante nesses casos. As imagens de Riquelme Rodrigues e Ednardo Pinto para as nossas páginas da Rádio Ibiapaba FM.